O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Mas, enquanto isso, a gente passa para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 28 de maio. Modi inaugura novo parlamento da Índia sob boicote da oposição. A gente já tinha avisado, né, Felipe? Pois é, a gente tinha repercutido essa notícia, né, semana passada, e tivemos, né, a cerimônia de inauguração, numa cerimônia, inclusive, hindu, né, ele ali chefiando, né, a cerimônia de inauguração, também a parte política, né, lembrando que um dos motivos, né, da construção do novo parlamento na Índia é que o prédio, né, onde está o parlamento, ele já estava sofrendo com problemas estruturais, é um prédio centenário, mas também o fato de que o prédio, né, onde residia o parlamento, né, foi um prédio construído durante o período colonial por arquitetos britânicos, com elementos arquitetônicos europeus, e agora esse novo prédio, projetado por arquitetos indianos, né, traz elementos culturais indianos na sua arquitetura como símbolo nacional. E tem uma questão, meu caro Matias, interessante, que havia, né, nos escapado no programa passado. Né? A oposição boicotou a cerimônia pelo fato de que a oposição considera que não deveria ter sido, né, o Narendra Modi, o primeiro-ministro, a chefiar a cerimônia, mas sim a presidente, né? A presidente do país, que é uma figura partidariamente neutra, né? Ao contrário do Modi, que é o líder do BJP, um dos dois partidos históricos da Índia, governa a Índia há uma década. Muita gente fala, né, de um retrocesso, eventual retrocesso na democracia indiana. Essa é uma discussão bastante, né, interessante. Enquanto a presidente, né, a Draupadi Murmu, que é a primeira presidente, né, eleita das comunidades tradicionais, por vezes chamadas de tribais na Índia, é uma figura apartidária. E também tem a questão de que essa data é a data, né, a data de 28 de maio, quando foi realizada a cerimônia, é a data de nascimento do Vinayak Savarkar, que é o formulador do pensamento Hinduva, né, que é o nacionalismo hindu, o fascismo hindu, como algumas pessoas, alguns estudiosos vão classificar. Ele, né, que inclusive chegou a ser denunciado no contexto do assassinato do Gandhi, né, ele foi indiciado como um co-conspirador. E o 28 de maio é a data de nascimento dele, que é celebrada por diversos desses movimentos nacionalistas hindus hoje. Inclusive, o próprio Narendra Modi, ele todo 28 de maio, ele participou de cerimônias hindus, né, em homenagem ao Savarkar. Então também teve esse elemento que a gente não comentou no programa passado, por ignorância, pedimos desculpas, mas também teve isso. E ainda em relação, né, ao subcontinente indiano, meu caro Matias, nós temos outras notícias, né? A primeira delas, essa semana tivemos mais 33 pessoas mortas na região de Manipur, né? Lembrando que o conflito em Manipur, muitas vezes ele é comentado como um conflito étnico, mas ele também é um conflito religioso, tá? Envolvendo hindus e cristãos, e é uma reação, né, a justamente esse nacionalismo hindu que tem crescido na Índia nas últimas décadas. O primeiro-ministro do Nepal, o Kamal Dahal, ele viajou à Índia essa semana, né? Existe a tradição do primeiro-ministro do Nepal realizar a sua primeira viagem internacional à Índia, né? O vizinho que tem uma história em comum, tem elementos em comuns, né? Inclusive a própria religião hindu, e um vizinho muito maior, muito mais poderoso. E o governo, né, nepalês, a gente comentou um tempo atrás, ele foi refeito depois de mais um racha entre os partidos comunistas nepaleses, né? Lembrando que o parlamento nepalês tem os 3 maiores partidos são de esquerda,
né, de esquerda radical, incluindo 2 partidos comunistas. Né, um que se proclama marxista, quando eu digo se proclama, eles colocam isso no título, tá, gente, no próprio nome. Né, o Partido Comunista Marxista e o Partido Comunista Maoísta. E o Kamal Dahal visitou a Índia para conversarem sobre ligações de infraestrutura, tá, incluindo novas rotas aéreas e um projeto de construção de hidrelétrica no Nepal com capital indiano para exportar energia elétrica para a Índia. Tá? Porque o Nepal, como um país do Himalaia, a gente já comentou aqui, o Himalaia é muito importante, não só por, tem o Everest e tem turismo, não, o Himalaia é importante por conta de água. Tá? Lá estão nascentes de rios, lá é onde cai chuva, né, que depois né, deságua nos rios, enfim. Então, a questão de energia hidrelétrica está agora na pauta entre Índia e Nepal. A Índia, né, concretizou aquele projeto que nós já havíamos comentado semanas atrás, de retirar a teoria da evolução, elementos da história muçulmana do país e da tabela periódica até dos livros escolares. Tá? Mais de 100 milhões de alunos serão afetados por essa mudança. Né? É uma mudança que segue critérios religiosos e nacionalistas. E, finalmente, para a gente terminar uma notícia, né, a gente sempre tenta colocar alguma notícia um pouco mais curiosa nos nossos programas, um funcionário do governo indiano, o senhor Rajesh Vishwas, de 32 anos, ele era um inspetor de alimentos, ele foi suspenso de suas funções. Por quê? No estado de Chhattisgarh, né, na Índia, ele deixou o celular dele, o aparelho celular dele, um Galaxy S23 da Samsung, isso não é jabá, mas se a Samsung quiser mandar uns aparelhos pra gente, a gente agradece. Ele deixou cair num reservatório de água. Lembrando que a Índia está passando por uma seca, né? É um período de seca na Índia, né, nesse momento. E o que ele falou, o que ele fez, ele deu a carteirada, né, de que era funcionário do ministério e ordenou que o reservatório fosse drenado para que ele pudesse pegar o seu celular de volta. Conseguiu localizar o celular, mas estava pifado do mesmo jeito. 2 notícias da última terça-feira, dia 30 de maio. Escaramuça na fronteira entre Irã e Afeganistão deixa 3 mortos. Tivemos, né, uma escaramuça entre tropas do Afeganistão Talibã e guardas de fronteira iranianos na região do rio Helmand, né? Que é a fronteira entre Afeganistão e Irã, ela é contestada, né? Porque a partir da Revolução Socialista que nós tivemos no Irã na década de 1970, no Afeganistão, desculpa, na década de 1970, né, o Afeganistão deixou de reconhecer a sua fronteira com o Irã, afirmando que ela era fruto, né, de negociações do período imperialista britânico na região. Mais ou menos como, né, o confronto, a disputa fronteiriça entre Índia e China. Então, desde a década de 70, a fronteira é contestada, especialmente por conta desse rio, né, que é muito importante para a agricultura dos 2 países. E aí tivemos um tiroteio entre guardas na fronteira e, muito provavelmente, essa situação foi agravada pelo fato de que as tropas iranianas estavam em alto estado de alerta, porque estamos falando da região do Baluchistão, onde nós temos movimentos separatistas tanto no Irã quanto no Paquistão. E eu queria aproveitar isso daqui e comentar, gente, que circulou aí no Twitter uma completa alucinação, né, de gente falando que, na verdade, os Estados Unidos não se retiraram do Afeganistão. Eles deixaram os equipamentos militares para trás de propósito, tudo, né, tudo planejado. Né, lembra, parecia o Chaves, né, o Chaves não, né, o Chapolin. Quando ele fazia alguma bobagem, ele dizia que era tudo friamente calculado. Os Estados Unidos terão deixado os equipamentos para trás para o Afeganistão derrotar o Irã, porque o Irã é inimigo dos Estados Unidos. Gente, o Afeganistão do Talibã mal consegue manter 3 helicópteros voando. Tá? Então, assim, primeiro, isso é uma alucinação. Segundo, isso não tem nenhuma ligação com a realidade. Terceiro, isso é um tesão por teoria da conspiração. E quarto, é ver uma cagada gigantesca dos Estados Unidos e achar que é uma jogada de gênio. Não,
Assim, não tentem explicar, né, pela malícia o que pode ser explicado pela burrice, né? Então, queria comentar isso, porque assim, isso não faz sentido nenhum numa situação ali de comparação de forças. E, meu caro Matias, pensando ali no Golfo Pérsico, né, embora os países árabes, vamos dizer que é Golfo Árabe, né, o governo dos Emirados Árabes Unidos anunciou que vai retirar o seu componente naval da Força-Tarefa Combinada 150, que é uma força-tarefa, é uma força naval multinacional liderada pelos Estados Unidos, que opera na região do Golfo de Omã, né, supostamente, né, com a questão ali de combate ao terrorismo. E os Emirados Árabes Unidos estão retirando o seu componente naval dessa força, muito provavelmente como consequência, né, da reaproximação entre os países árabes e o Irã. Então, é uma notícia que parece... É uma notícia pequena, é uma coisa pequena, mas que, se você colocar ali no mapa macro, acaba fazendo bastante sentido. China recusa pedido dos Estados Unidos para reunião sobre defesa. O governo dos Estados Unidos propôs, né, que o secretário de Defesa, né, o Lloyd Austin, se encontrasse com o seu homólogo, o ministro da Defesa chinês, o Li Shangfu, em Singapura, onde os dois estarão, né, a partir de hoje, sexta-feira, dia 2 de junho, né, para o Fórum de Segurança de Shangri-La, que a gente já comentou aqui algumas vezes, né, já citou, lembrando que Shangri-La é um nome inventado, né, não é um nome de um lugar real, né? E como, então, o secretário de Defesa dos Estados Unidos e o ministro de Defesa da China estarão lá ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos propôs uma reunião bilateral entre eles, né? E o Ministério das Relações Exteriores chinesa, né, recusou o convite, inclusive com uma nota pública, tá, dizendo que os Estados Unidos precisam corrigir imediatamente suas práticas equivocadas, mostrar sinceridade para criar as condições necessárias para o diálogo e a comunicação entre as Forças Armadas. Né? Ou seja, basicamente dizendo que os Estados Unidos têm adotado políticas que não nos agradam, os Estados Unidos está oferecendo essa reunião como propaganda, está oferecendo a boca para fora, e a gente não quer isso. Tá? É basicamente isso que a China quis dizer. Também em relação entre Estados Unidos e China, né, um vídeo que circulou bastante, né, o nosso querido Lito do Aviões e Músicas repercutiu, né, essa semana inclusive, um caça chinês, né, realizou uma aproximação a um avião de patrulha da Força Aérea dos Estados Unidos, que estava no Mar do Sul da China. Né? Claro, muita gente vai falar, né, que o avião dos Estados Unidos que estava fora do seu espaço aéreo, mas na verdade os dois estavam sob espaço aéreo internacional, é bom deixar isso claro. Né? E o avião chinês, o caça chinês, ele faz uma aproximação bem próxima, com perdão da redundância, gerando uma turbulência no avião dos Estados Unidos, né? Porque você tem um caça, ele não devia estar numa velocidade supersônica, mas você tem um caça voando bem rápido, bem perto de você, e isso gera ali uma vibração do ar, enfim, da magia que faz os aviões voarem. Repito, o nosso querido Lito sempre explica as coisas muito melhor do que nós dois seríamos capazes. Então, tivemos esse episódio entre os dois países. Falando em aviação e China, nessa semana, o C-919, construído pela Corporação de Aviação Comercial da China, realizou o seu primeiro voo, né, o seu voo inaugural comercial, tá, levando 130 pessoas entre Xangai e Pequim. Tá? É o primeiro avião comercial de grande porte construído totalmente na China, com tecnologia 100% chinesa, cuja ideia é competir no mercado internacional com o Airbus 320 e o Boeing 737. Isso daqui tem uma coisa que há muito tempo atrás, anos atrás, quando a gente falou de infraestrutura na China, né, a gente comentou que um dos motivos da China fazer muitas ferrovias, né, a China expandiu sua rede de ferrovias e de trem de alta velocidade, né, de forma muito rápida nas últimas décadas, né, e o que torna a vergonha brasileira praticamente não ter ferrovia ainda mais vergonhosa. Um dos motivos disso é que a China tem um domínio, né, ela domina todo o ciclo do trem de alta velocidade.
enquanto a China ainda estava desenvolvendo suas tecnologias para aviões comerciais de grande porte. E agora ela vai entrar nesse mercado. Então, o nosso ouvinte pode se preparar para, nos próximos anos, começar a ter muita notícia e muito debate sobre o uso de aviões comerciais chineses de grande porte. Né? Então, você vai ver empresas ocidentais afetadas por isso, questionando a segurança desses aviões, e não estou dizendo se eles são seguros, se não são, não sei. Tá? Não temos conhecimento para isso, mas o fato é que vai se tornar uma briga internacional, né? Já que agora a China vai se tornar um player também nesse mercado de aviação de grande porte. Tá? E finalmente a China lançou a missão Shenzhou 16 ao espaço, incluindo o primeiro civil chinês, né, a ir à órbita, com 3 pessoas, né, 3 taikonautas, que vão passar 6 meses na Estação Espacial Tiangong, tá? 6 meses numa estação espacial, algum momento ali deve ser um pouco, né, sei lá, deve dar vontade, deve dar uma saudade da gravidade, saudade de uma árvore, alguma coisa assim. E fechando esse primeiro bloco, uma notícia de quarta-feira, dia 31 de maio, já que 5 palestinos morreram em explosão no Líbano atribuída a Israel. Então, a gente, né, fala atribuída, até porque Israel não vai oficialmente assumir a responsabilidade, né, pelo fato de ter sido um ato que ocorreu no Líbano. Né? Porém, vamos recapitular para os nossos ouvintes, né? No Líbano nós temos uma enorme comunidade palestina, refugiados tanto de 1948 quanto depois refugiados do Setembro Negro na Jordânia, né, quando muitos palestinos são expulsos da Jordânia, né, depois da tentativa de golpe, do Setembro Negro, né, que é quando os grupos palestinos tentam derrubar a monarquia hashemita da Jordânia, né, e são expulsos do país. Esses grupos na Palestina, né, muitos deles, nós temos campos de refugiados, nós temos pessoas ali que são terceira geração que vivem em campos de refugiados até hoje, né, uma situação muitas vezes, do ponto de vista humanitário, absurda, e também temos grupos armados palestinos, classificados como terroristas por Israel e outros países, que operam a partir do Líbano. Né? Então, inclusive eu joguei aqui no Google rapidamente, estamos falando na casa de mais ou menos 500 mil de palestinos e descendentes, mais de 500 mil de palestinos e descendentes no Líbano. E então nós tivemos essa explosão que deixou 5 palestinos mortos, que seriam integrantes da Frente Popular pela Libertação da Palestina, né? Um grupo armado que tem apoio da Síria, inclusive, e tivemos esse ataque aéreo, possivelmente, né, certamente israelense. Passamos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias da quarta-feira passada, dia 31 de maio. Exército do Sudão suspende participação nas negociações de cessar-fogo. O cessar-fogo no Sudão já era uma ficção, né, rima não intencional, e agora deixou de ser sequer uma ficção. Né? As conversas estavam sendo mediadas pela Arábia Saudita, em Jeddah, né, ou Jeddah. Tivemos aquela declaração de cessar-fogo que a gente comentou no programa passado, que foi violada, né, 5 minutos depois do anúncio, e agora o exército sudanês disse que vai suspender a sua participação nas conversas devido às repetidas violações pelas forças de resposta rápida. Né? Ou seja, vai ficar um acusando o outro de ter violado o cessar-fogo primeiro, e aí saíram das conversas de qualquer maneira. No chifre da África, né, a Somália, o governo somali, afirmou que vai retomar o voto direto para presidente. Tá? Lembrando que o presidente somali ele é eleito de maneira indireta pelo parlamento e também pelos votos de lideranças clânicas. Tá? Mas agora o presidente será eleito pelo voto direto da população. E no Zimbábue,
o governo anunciou eleições presidenciais e parlamentares para 23 de agosto desse ano. Né? O presidente Emerson Mnangagwa, né? Que a gente costuma chamar só de Emerson, justamente para, né, como a gente costuma errar a pronúncia sobre o sobrenome dele, ele chegou ao poder em 2018, né, depois da derrubada do Robert Mugabe, né, que foi o líder de dependência do Zimbábue, que depois se tornou o ditador do país. Então temos o anúncio, né, das eleições agora para 23 de agosto, e também no Zimbábue, né, não acho que seja coincidência, né, o parlamento vai votar uma lei que vai instituir a pena capital, né, a pena de morte, como a pena máxima para atos não patrióticos, né? E dizendo que a pena máxima é os que ferem os interesses do Zimbábue. Então alguém pode ir lá e falar, tudo bem, isso é normal porque, por exemplo, uma pessoa pode ser condenada à morte nos Estados Unidos se entregar os segredos nucleares do país para a Rússia. Tá? Ela vai ser condenada por traição e pode ser executada. Agora, como a gente sempre fala aqui, o problema de qualquer lei é a definição, né, que você vai dar para aquele objeto. Então, o que vão ser esses atos não patrióticos? Como eles vão ser definidos? Eles vão ser deixados assim de forma bem vaga, e aí você consegue executar quem você quiser, ou eles vão ser melhores definidos, né? Então, assim, é importante fazer esse comentário, porque assim, é o Zimbábue, estão criticando por causa do Zimbábue. Não, países ditos desenvolvidos também executam pessoas por ferirem seus interesses nacionais. Ou fazem execuções extrajudiciais, né? Então, assim, né, Defenestrite está aí para mostrar. Agora, como é que essa lei vai formalizar o que são atos não patrióticos? Aí que mora o perigo. Satélite espião norte-coreano cai durante lançamento. A República da Coreia do Norte, né, a República Democrática Popular da Coreia, enfim, a República Norte-Coreana, a gente sempre faz essa distinção, né, lembrando que não existem, a nação coreana é uma coisa só, e o Cholima-1, né, estava sendo lançado, o dispositivo teria sofrido uma falha mecânica e caiu no mar, no Oceano Pacífico, tá? Inclusive navios de patrulha da Marinha Sul-Coreana foram buscar pelos destroços, tá? Isso é importante, né? Porque a gente já falou isso aqui em algumas ocasiões, né? Caiu no mar, caiu em água internacional, de quem pegar primeiro. Então, se um satélite super secreto dos Estados Unidos um dia cair no Pacífico e a China achar primeiro, é deles, tá, gente? Então, a Coreia do Sul mandou navios de busca pelos destroços, não sei como está isso, né? Mas para eles terem, né, uma noção dessa tecnologia norte-coreana, qual é o estado da tecnologia norte-coreana, e o anúncio, né, da falha no foguete veio da própria Coreia do Norte. Também na região, meu caro Matias, nós temos duas notícias do Japão, novamente rima não intencional. A primeira delas é que o Kishida Fumio demitiu o filho dele do cargo de secretário executivo, né, do primeiro-ministro, né, o Kishida Shotaro, porque o Kishida Shotaro, de 32 anos de idade, em dezembro do ano passado, na véspera de Ano Novo, deu uma festa na residência oficial, tá? E imagens vazaram, porque sempre vai ter um convidado que vai tirar fotos falando, mano, fui na festa na mansão do premier, velho, na residência oficial. E aí ele vai mandar para um amigo dele, que vai mandar para um amigo dele, e depois isso vai ser vazado, né? E aí pegou muito mal, obviamente, então ele demitiu o próprio filho. Eu não sei por que, raios d'água, em primeiro lugar, o filho dele tinha um cargo oficial, mas tudo bem. E a outra notícia é que o Japão anunciou um programa de 25 bilhões de dólares, tá? Gente, 25 bilhões de dólares para incentivo de natalidade, tá? É basicamente, vamos dar dinheiro para vocês terem filhos, tá? Para vocês, digo, a população e, claro, muito provavelmente a população etnicamente japonesa também, né? O programa vai durar 3 anos e vai incluir licenças maternidade e paternidade, horários flexíveis de trabalho, assistência pré-natal
e financiamento educacional dos filhos, tá? Em 2022, meu caro Matias, o Japão, que tem 123 milhões de habitantes, teve menos de 800 mil nascimentos. É o número mais baixo da história do Japão, da história registrada do Japão. Tá? E junto com isso você tem o envelhecimento da população. Né? O Japão é um dos países que está mais rapidamente, essa frase ficou horrível, né? Mas mais rapidamente envelhecendo a sua população. Né? Porque você tem menos pessoas nascendo e as pessoas ficando velhas, e o Japão ainda tem uma expectativa de vida bastante grande. Né? E que, claro, isso é ótimo, isso significa avanço tecnológico, avanço social, né? Todo mundo que quiser tem que viver muito mesmo, mas do ponto de vista da atual estrutura econômica do Japão, também causa problemas, como questões previdenciárias, etc. E só um parênteses, Felipe, né? Quando você cita etnicamente japonesa, a gente está falando de uma visão dos Yamato, né? Que é a etnia, vamos dizer, dominante. Nada dos nativos do norte também não, né? Sim, nem dos Ochinanchus, né? Isso. Você é mais versado do que eu, porque você joga bola com ele. Não vou revelar o local, porque senão as pessoas vão lá te assediar, mas você joga bola com ele. Então, e assim, só para deixar claro, tá, gente? Quando a gente fala dessa questão de envelhecimento da população e tal, vamos lembrar que a gente vem do país em que a frase, numa CPI foi dita a frase que óbito também é alta, né? Então, é bom deixar as coisas em perspectiva da crueldade de algumas coisas que a gente vive, né? E desses pensamentos, né, sobre previdência, essas coisas. Abrindo o mês de junho, notícia de ontem, quinta-feira, dia 1º. Joe Biden tropeça e cai durante evento militar nos Estados Unidos. Ele participou, né, da cerimônia de formatura da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, no Colorado, trupicou num fio e caiu. E aí o que acontece? Né? Todo mundo pode trupicar num fio e cair. Né? E todo mundo trupica e cai na vida. A questão é que o Joe Biden, ele tem 80 anos de idade. Então, primeiro, né, muita gente ficou ali, teve uma preocupação sobre algum impacto na saúde do presidente, né, porque uma queda, enfim. Mas, principalmente, né, nós teremos eleições nos Estados Unidos em 2024, que vão ser, tudo indica que, novamente, teremos uma eleição entre os dois candidatos mais velhos da história do país, Joe Biden e Donald Trump. Né? Foi quebra de recorde. Donald Trump foi o presidente mais velho dos Estados Unidos, recorde quebrado por Joe Biden depois. Então, essa notícia nos Estados Unidos está repercutindo de uma forma bastante cínica, né, com as pessoas falando, olha só, é um idoso que está nos governando, temos que procurar lideranças mais jovens, ou então, olha só quem é o presidente dos democratas, né? Claro, se o Donald Trump for o candidato republicano, vão ser 2 octogenários. Mas então, assim, é uma notícia que tem um impacto eleitoral pela imagem literal, né, do presidente dos Estados Unidos caindo no chão. Né? Só para fazer uma correção, o Donald Trump ele ainda não é octogenário, ele tem 76 anos. Ele será octogenário no poder caso ele vença as próximas eleições, peço desculpas. Tá? Então foi uma imagem que repercutiu bastante por conta dessa eventual ligação eleitoral. Outra notícia dos Estados Unidos... O pessoal que pira em semiótica deve ter vibrado, né? Pois é. Outra notícia dos Estados Unidos é que o Texas, né, promoveu o impeachment do procurador-geral do Estado, o Ken Paxton, republicano, tá, ambas as casas governadas por republicanos, afirmando que ele teria abusado da confiança pública e suspeita de suborno, principalmente pelo fato de que ele é um dos principais
trumpistas legais dos Estados Unidos. Legal agora no sentido de juristas, tá? Então ele é um cara que tentou fazer a argumentação jurídica para tentar anular a eleição do Joe Biden. Não foi o cara que só ficou gritando, é fraude, vou invadir o Capitólio. Não. Ele é um grande aliado do Donald Trump e sofreu impeachment do cargo no Texas. E, meu caro Matias, a gente estava no Pacífico antes, né, com Coreia e Japão, a gente está nos Estados Unidos agora, que também tem costa no Pacífico. Duas notícias rapidamente da Austrália. Uma delas é que o governador de Western Australia, o Mark McGowan, né, o premier, né, do estado, ele anunciou que vai se aposentar da política. Ele não apenas renunciou, mas disse que vai se aposentar da política, afirmando que ele está exausto, tá, depois de ter governado durante a pandemia, ele que teria mandato até 2025. E a outra notícia é que o parlamento da Austrália aprovou um referendo, tá, que será realizado ainda esse ano, no fim do ano, para que os eleitores decidam pela criação ou não de um órgão que vai ser chamado Voz dos Aborígenes e dos Nativos das Ilhas do Estreito de Torres, que vai criar um órgão consultivo formado por pessoas, né, nativas da Austrália e das Ilhas do Estreito, no parlamento, que obrigatoriamente terá que ser consultado em questões ligadas a essas populações. Ou seja, vejam, não é criar uma ação afirmativa para parlamentares dessas nacionalidades, dessa etnia, e não é um grupo que terá algum poder decisório, um poder de veto, por exemplo. Será um órgão consultivo e vai ser passado em referendo no final do ano. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. União Africana faz apelo após protestos violentos no Senegal. O Senegal está passando por uma série de instabilidades e protestos que já deixaram pelo menos 9 pessoas mortas, porque o líder da oposição, Ousmane Sonko, ele foi preso, ele foi sentenciado a 2 anos de prisão. Ele era, né, um dos principais pré-candidatos às eleições do ano que vem, em 2024. Tá? E, repito, ele foi condenado a 2 anos de prisão. Diversas pessoas protestando contra o governo do Macky Sall, né, que é um governo que tem se tornado cada vez mais autoritário, e apoiadores do Ousmane Sonko foram às ruas. Tivemos confrontos com polícia, uso de gás, uso de bala de borracha e, infelizmente, pelo menos 9 pessoas já morreram.